Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, um informativo com notícias resumidas e atualizadas para você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/. Paulo Maciel da Rádio e Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Bem, é a edição do meio de semana, quarta-feira, 9 de dezembro de 2020, dia de São Julião, dia de Santa Joana Francisca de Chantal e dia de Santa Valéria. Nós estamos na segunda semana do tempo do Advento na Igreja Católica Apostólica Romana, a fase da Lua. Desde o dia 7 é minguante, faltam 22 dias para terminar o ano. Dia 21 começa a estação do ano do verão brasileiro. Nesta data, 9 de dezembro, comemora-se o Dia da Criança Especial, o Dia do Alcoólico Recuperado. Parabéns a você que é um alcoólico recuperado, que conseguiu a sua conversão, a sua vitória sobre o álcool. Dia do fonoaudiólogo, parabéns. Dia Internacional contra a Corrupção. Dia Internacional de homenagem à dignidade das vítimas do crime de genocídio. Bem, vamos às primeiras informações. Eu passo logo os indicadores da economia brasileira, começando pelo café, no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo, a saca de 60 quilos. Vamos ver como fechou o produto no fim da tarde de terça-feira, dia 8 de dezembro de 2020. O café arábica bebida dura, R$ 471,00. Arábica bebida Rio, R$ 368,00. Condilon bica corrida tipo 78, R$ 366,00. O dólar fechou em alta de 0,10%. cotado a R$ 5,12. Não mudou o valor. R$ 5,12, praticamente estável. A Bolsa Brasileira fechou em alta de 0,18%. O índice Ibovespa ficou em 113.793 pontos. Salário mínimo mensal, R$ 1.045. Salário mínimo diário, R$ 34,83. Salário mínimo por hora, R$ 4,75. Temos também a taxa Selic, taxa básica de juros da economia brasileira, 2% ao ano. Inflação dos últimos 12 meses, utilizando aqui um índice que é do Banco Central. 4,31% é a inflação dos últimos 12 meses, segundo este indicador do Banco Central. Vamos a mais informações. Olha, ontem foi dia de festa religiosa em Linhares, município vizinho aqui de onde eu falo, que é Colatina. Colatina, uma cidade com 123.400 habitantes, situada na região noroeste do Espírito Santo. E Linhares é um município vizinho, bem pertinho aqui de Colatina, que ontem teve um feriado, ou seja, terça-feira, 8 de dezembro de 2020, foi feriado para os linharenses em comemoração ao dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira daquele município. O bispo emérito da Diocese de Colatina e reitor do Santuário Nossa Senhora da Saúde de Ibiraçu, Dom Décio Sossais Andonade, presidiu a celebração. Foram comemorados também os 35 anos de vida sacerdotal do padre Devaldo Lorenzucci, que já esteve aqui em Colatina. O padre Devaldo já foi pároco durante muito tempo aqui em Colatina e agora está em Linhares. Comemorou 35 anos ontem de vida sacerdotal. Parabéns ao padre Devaldo, né? Ele foi ordenado nessa mesma igreja linharense dedicada à Imaculada Conceição, e foi no dia 8 de dezembro, 35 anos atrás, né? Que glória, que, né, graça ver um padre com
tanto tempo de atividade. Chocolate produzido em Colatina. Olha, uma pequena fábrica produz chocolate no município de Colatina. Trata-se de um processo artesanal utilizando amêndoas de cacau oriundas de Pinheiros, no extremo norte do Espírito Santo. Eu estava vendo essa reportagem que foi apresentada pelo repórter, meu colega de profissão, o Alessandro Baquete. Muito boa a reportagem. As amêndoas melhores vão para a torra e as não aceitas são vendidas para outros produtores. Manteiga de cacau e leite em pó, na versão ao leite, são ingredientes utilizados, além da amêndoa do cacau torrada. De 24 a 72 horas é o tempo para o início e fim da produção do chocolate pronto para o consumo. Há o chocolate ao leite e também o sem açúcar. Ju Ferreira Almenara é uma das sócias da indústria, que diz pretender divulgar mais o cacau capixaba, que é de muito boa qualidade. Parabéns aí a esses empreendedores, produtores de cacau. Homem executado em praça cheia de crianças. Minha nossa, é a violência urbana que não para. Não para, infelizmente. No bairro Pitanga, na Serra, Grande Vitória, um homem foi executado perto da praça, cheia de crianças brincando. Os suspeitos chegaram de carro e pararam. 2 atiradores saíram do veículo e atiraram várias vezes, inclusive na cabeça da vítima. Várias crianças jogavam bola na área de lazer. Populares chegaram a se esconder dentro de um bar. Parentes do homem morto passaram mal e foram atendidos no hospital. Conforme os relatos preliminares colhidos no local, o falecido era uma boa pessoa, mas teria envolvimento com entorpecentes. Ele deixa 7 filhos, inclusive um bebê de 7 meses. O homicídio aconteceu nesta terça-feira, dia 8 de dezembro de 2020. Incêndio deixa 4 feridos em Colatina. 4 pessoas ficaram feridas com queimaduras e inalação de fumaça no restaurante do Colatina Shopping, no centro de Colatina, afetado por um incêndio na manhã de terça-feira, dia 8 de dezembro de 2020. Momentaneamente, o elevador foi interditado até que o problema fosse resolvido com o uso da água para apagar o fogo. O fogo começou na cozinha instalada no primeiro andar da edificação. Os bombeiros chegaram posteriormente e isolaram a área. Eles vão agora realizar a perícia requisitando todas as informações possíveis. Suspeita-se que o sinistro tenha sido ocasionado por vazamento de gás. As vítimas estão bem e estão sendo atendidas num hospital da cidade. Bem, deixa eu ver mais aqui. Deixa eu ver o que eu tenho para falar aqui. Sim, notícias sobre um conselho tutelar que foi arrombado. Minha Nossa Senhora, até o conselho tutelar arrombado. Que é isso, gente? Vamos ver se levaram muita coisa. A notícia que eu estou recebendo aqui e vou transmitir para vocês. Conselho Tutelar arrombado. A sede do Conselho Tutelar de Vila Velha foi arrombado. Os ladrões levaram aparelhos eletrônicos que estavam no interior do imóvel. Os conselheiros só perceberam o furto na manhã de segunda-feira, dia 7 de dezembro. Computador, telefone e outros objetos foram roubados pelos ladrões. Banco alvo dos bandidos. E uma agência bancária no bairro Goiabeiras, em Vitória, foi arrombada também por criminosos. Na manhã de terça-feira, o banco funcionava normalmente. Não foi informado o valor do furto. A assessoria do Sicob informou que as cédulas levadas pelos meliantes estão inutilizadas por um sistema de tintas que fica sobre elas. Então, eles não vão poder utilizá-las. É isso aí. Tem que... o setor de segurança pública e segurança privada tem que bolar alguns planos para evitar a ação
dos assaltantes, dos ladrões. Né? Pois é. Cerimônia de entrega do dízimo dos católicos. Olha, no próximo domingo. Domingo agora, que é o dia 13 de dezembro de 2020. Neste próximo domingo, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, da Catedral de Colatina, realizará a cerimônia mensal da devolução do dízimo. Durante o rito final da Santa Missa, há um momento destinado à entrega do envelope do fiel dizimista, que o deposita na urna própria em frente ao altar do Senhor. A cerimônia é feita uma vez por mês, após o 5º dia útil de cada mês, quando todos os empregados já receberam seus vencimentos. Olha uma constatação que eu fiz aqui em Colatina, e eu gostaria de passar para vocês. Não sei se vocês também já fizeram essa constatação. Há um grande número de meninas novas, novinhas mesmo, circulando com bebês em Colatina. Aí o que se depreende disso? O que se depreende desta visão, desta análise a priori? É uma indicação de que os jovens estão iniciando sua atividade sexual cada vez mais cedo. E o resultado é o nascimento dos nenéns, né? Pois é, isso aí. É uma observação, assim, bem superficial minha, mas é um dado verdadeiro. Terminal do Transcol de Itaparica, em Vila Velha, em obras. Depois de quase 3 anos de obras, o terminal de ônibus do Transcol em Itaparica, bairro de Vila Velha, na região metropolitana da Grande Vitória, está quase pronto para voltar a funcionar. O local foi fechado em julho de 2018 por problemas na estrutura. As 45 mil pessoas e as 33 linhas que passavam pelo terminal foram realocadas para os terminais de Vila Velha e do bairro Ibis. A previsão é entregar a obra até o fim de dezembro de 2020, ou seja, neste mês. A Ceturb informa, no entanto, que precisa de 15 dias após a entrega da obra concluída pelo DR para iniciar a sua operacionalidade. Então tem que entregar logo, hein, para iniciar as operações. Foragido do sistema prisional é encontrado pela GCM. Olha, um jovem criminoso de 24 anos fugiu 2 vezes do sistema prisional do Espírito Santo. E no início da noite de segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2020, a Guarda Civil Municipal, a GCM, o prendeu em Vila Velha. Foram também apreendidas arma, droga e balança de precisão. O meliante tinha um emprego de fachada, segundo a GCM. Pesam contra ele 2 condenações por tráfico de entorpecentes e 2 evasões do sistema penitenciário. O fugitivo foi conduzido até a autoridade policial para as medidas que o caso requer. Trabalhador assassinado por engano por adolescente do crime. Meu Deus, isso aí repercutiu muito nos últimos dias, hein? Um adolescente ligado ao tráfico de drogas informou à polícia, após ser preso, que matou por engano um instalador de internet e motoboy em ações pela expansão do tráfico de drogas. Meu Deus do céu, o trabalhador Lohan Moura, de 24 anos, instalava a internet de dia e era entregador de lanches à noite. Foi atingido por vários tiros na região do bairro São Pedro. Foi atingido por engano, segundo as informações, né, sobre esse crime na capital do Espírito Santo, Vitória. O delegado Marcelo Cavalcante ouviu o depoimento do adolescente suspeito, que admitiu que o morto não era o alvo. O menor detido não tem pai, não tem mãe em seus registros e teria sido criado pelo próprio tráfico. A cada ataque que faz, ele subiria na hierarquia do crime. Meu Deus do céu. Os parentes da vítima, né, do instalador de internet e motoboy, os parentes dessa vítima, desse homem que morreu por engano, estão emocionados e lamentaram a morte desse trabalhador. Nossos pêsames a todos vocês
parentes e amigos. Meu Deus do céu, é uma grande criminalidade que afeta até gente inocente. Serra e Linhares comemoram datas festivas. Olha, eu falei sobre a comemoração no dia da Imaculada Conceição em Linhares, mas Serra também, 464 anos do município da Serra foram comemorados nesta terça-feira, dia 8 de dezembro de 2020. Então, foi festa da cidade, do município da Serra, na Grande Vitória, e também houve festa em Linhares, no norte do Espírito Santo, em homenagem a Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Setor hoteleiro na expectativa. Olha, o setor hoteleiro está preocupado com a decisão do governo do estado de não recomendar festividades de Réveillon. Mas o porta-voz da Associação Brasileira dos Hotéis no Espírito Santo, Paulo Maia, informou que todos os estabelecimentos estão adaptados para as medidas de segurança a fim de receber turistas. Ele acredita que até março possa começar a vacinação contra o novo coronavírus no Brasil, depois de iniciada no Reino Unido nesta terça-feira. E essa imunização deve trazer novos horizontes para os hoteleiros. Fila para agendar consultas. No bairro Bela Aurora, em Cariacica, região metropolitana do Espírito Santo, pessoas tiveram que passar várias horas na fila da unidade de saúde para marcar consultas. Os pacientes chegaram de madrugada na segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2020, e conseguiram agendar consultas para dezembro e janeiro de 2021. No dia seguinte, na terça-feira, já não havia mais o grande número de pessoas do dia anterior. Golpe do falso motoboy. Olha aí, nós temos que estar de olho em tudo nessa vida atual, hein? Golpe do falso motoboy. O golpe do falso motoboy chegou à casa de uma mulher em Cariacica, convencendo-a a fazer uma ligação e passar dados pessoais. Ele se passava por representante de uma instituição bancária. A incauta acabou sendo lesada em R$3.000, dinheiro retirado da conta pelo criminoso. Então, é preciso desconfiar de pessoas que chegam em casa, em nossas casas, sem a solicitação, com conversas estranhas. Né? Quando houver alguma pendência bancária, você que tem conta no banco, o cliente deve procurar diretamente o banco ou ligar para o número oficial que consta nos documentos. Porque você tem uma conta no banco, você tem algum documento aí onde existe o telefone do banco. Não se deve, de maneira alguma, passar dados pessoais como senhas e números de documentos para um motoboy que chega na sua casa aí dizendo que é um representante do banco. Tem que tomar cuidado hoje em dia, infelizmente. É lógico que a gente gostaria de confiar em todo mundo, mas no tempo atual não é mais possível confiar em todo mundo. Uma senhora, então, perdeu R$3.000 nesse golpe do falso motoboy. Primeiros vacinados contra a Covid na Inglaterra. Olha, a primeira pessoa vacinada no Reino Unido contra o novo coronavírus foi uma senhora de mais de 90 anos. Olha aí, a vovó, né? Mais de 90 anos, eu acredito que seja a vovó, se ela casou, né? Eu não sei os dados dela, mas uma senhora de mais de 90 anos, de prenome Margaret. O segundo a receber a imunização na Inglaterra foi um homem chamado William Shakespeare. O nome é homenagem ao famoso escritor britânico. Essa vacina que foi aplicada na Inglaterra, o primeiro país do Ocidente a ter essa vacinação aprovada, essa vacina é do laboratório da farmacêutica Pfizer. Então, começou na Inglaterra, no Reino Unido ou na Grã-Bretanha, ontem, a vacinação contra a Covid-19. Então, é a primeira vacina que passou por todos os testes. Porque existe na Rússia também, mas é um país
que ainda vem do regime comunista. O comunismo acabou, mas a Rússia não se atentou para isso, não. Eles continuam com o pensamento ainda comunista. Então não é um país muito confiável, né? E a vacina de lá está sendo aplicada, mas parece não há muita informação. Então parece que não passou por todos os testes. Vamos esperar para ver. Tiros em posto de combustíveis. Olha, essa notícia, hein? Perigoso isso. Um homem chegou ao posto de combustíveis do bairro Maruípe, em Vitória, no Espírito Santo, na segunda-feira, e sacou dinheiro do caixa eletrônico. Chegou um outro depois e perguntou de onde ele era, quando disse que morava no bairro Santa Marta. Tempos depois, tiros foram disparados contra ele por ter anunciado o nome da sua comunidade. Meu Deus! Apesar dos tiros, ninguém ficou ferido. Graças a Deus, pelo menos, né? Nem nenhuma bomba de gasolina foi atingida, que é um perigo, né? Vamos falar dos famosos agora, porque no Web Jornal do Paulo Maciel sempre temos aqui o momento de falar das celebridades, subcelebridades, desde que haja um fato relevante. E este fato aqui é relevante. Olha aí essa notícia. Ator Marco Rica internado. O ator Marco Rica está com Covid-19. Ele foi internado e intubado, recebendo o tratamento contra a doença na unidade de terapia intensiva, UTI, de uma unidade hospitalar. Nossos votos de recuperação para o ator Marco Rica. E agora vamos ter que falar de um ator que não suportou a doença. O ator Eduardo Galvão, que morreu aos 58 anos de idade. Eu até coloquei uma notícia no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, e também no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. A notícia está lá para você ver. Desde ontem eu coloquei. Mas vamos passar mais alguns detalhes sobre esse caso, esse falecimento, com uma idade tão precoce, né? 58 anos. O ator Eduardo Galvão, de 58 anos de idade, morreu num hospital particular do bairro Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, capital fluminense. O artista estreou na novela Salvador da Pátria, na TV Globo, e mais recentemente, em 2017, participou da novela Apocalipse, da Record TV. Eduardo Galvão faleceu na noite de segunda-feira, 7 de dezembro de 2020, vítima da Covid-19 após vários dias de internação. Ele tinha grande comprometimento do pulmão, em torno de 50% quando foi internado. Olha, o ator deixa uma filha e uma neta, além de 2 irmãos. O velório e sepultamento, eu não sei se foram ontem ou hoje, mas a família mesmo informou que o velório e o sepultamento seriam apenas para pessoas mais próximas. Porque não pode, nesse tempo de pandemia, autorizar a participação de fãs, de amigos mais distantes, não dá, né? Puxa vida. Então, velório e sepultamento muito restrito. Um dos grandes amigos de Galvão, o também ator Stefan Nessercian, lamentou a morte, dizendo que perdeu um irmão. Agora vamos a outra notícia aqui dos famosos. Filha de Belo, fora da prisão. A justiça autorizou a soltura da filha do cantor Belo, Isadora Alckmin Vieira, de 21 anos de idade, e mais 6 moças suspeitas de compor uma quadrilha de estelionatários de golpes eletrônicos. Elas foram soltas um mês após a prisão e vão continuar respondendo pelas acusações em liberdade, mas com restrições de movimentos. A atual companheira de Marlon está grávida. A atual companheira do cantor Marlon, da dupla com Maicon, está grávida. Com a ex-esposa Letícia, os dois não conseguiram ter filho e ela gostaria até de fazer a fertilização para engravidar. Agora, sabendo da gravidez da atual companheira do ex-marido,
ela diz que seu sonho será realizado na barriga de outra. São coisas da vida, né? Leonardo com Covid. Leonardo, cantor, famoso cantor Leonardo com Covid. Há poucos dias ele anunciou que estava com dengue, né? Além da dengue, então, agora está com Covid também. O cantor Leonardo testou positivo para a Covid-19. A esposa também está com o novo coronavírus, mas me parece que os sintomas são leves. Ministro da Saúde recebe governadores. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, recebeu governadores em Brasília para tratar da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. O plano de vacinação deverá começar no início de 2021, quando a vacina de Oxford for aprovada pela Anvisa, segundo as previsões. Bem, mas daqui a pouco eu vou falar essa notícia de uma forma mais completa, mais abrangente. Fique ligado, então, aqui no Web Jornal do Paulo Maciel, porque eu tenho mais informações sobre este encontro do ministro Eduardo Pazuello com governadores. Vamos agora à pesquisa de preços, porque eu faço as minhas compras e depois eu trago aqui os valores que eu obtive, eu trago aqui para vocês, né? Olha aí, o valor que eu paguei, o produto que eu pesquisei. Normalmente eu procuro produto com preço melhor, né? Mais módico. Olha aí, a nota fiscal vem estar aqui. Então vamos lá. Quer saber os preços mais módicos em Colatina? Eu comprei queijo Minas Frescal, da marca Sensação, o quilo, preço mais em conta, R$ 25,90. Comprei no supermercado Três Irmãos, antigo supermercado moderno, na rua Cassiano Castelo, número 72, loja 1, no centro de Colatina. Telefone 3177-7210. E-mail s3irmãos@s3irmãos.com.br. Comprei também uva passa preta, a bandeja, o quilo, R$ 15,98. Foi o menor preço que encontrei em Colatina, hein? Uva passa preta, bandeja, o quilo, R$ 15,98. Menor preço, local, Supermercado Casa Grande, Avenida José Zuém, número 120, Centro, filial 12. Telefone 2102-1100. E aqui fiz uma contribuição também para uma organização, R$ 25,00. A gente às vezes contribui também para os setores sociais, espirituais, né? É sempre bom a gente ajudar. Vamos às manchetes de capa do jornal A Tribuna de ontem. Ontem, terça-feira, 8 de dezembro de 2020, saiu na capa de A Tribuna, jornal impresso que circula em vários municípios do Espírito Santo e é editado em Vitória. 782 servidores do Estado são investigados por receberem auxílio emergencial. Reino Unido já vacina contra a Covid e Brasil vai comprar 70 milhões de doses. Caixas com milhares de vacina durante o transporte é uma legenda de fotografia de capa. Novo prazo para 300 mil sacarem até R$ 1.045 do FGTS. Assassinato e confronto com polícia aos 17 anos. Gente, um adolescente ostentava armas e foi apreendido após assassinato de motoboy em Santo André, Vitória. Aquela notícia que eu falei. Um motoboy foi morto por engano. Meu Deus, um adolescente envolvido com armas. 17 anos, o suspeito aí do crime. Meu Deus. Tem mais uma aqui, olha, empresário perde 70 mil reais com um golpe no Pix e polícia faz alerta. Serviço de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central está na mira de golpistas que conseguem os dados das vítimas através de site falso de instituições bancárias. AT2. Aprendi a respeitar minha intuição. Não sei quem disse, mas é uma frase aqui que está no
Caderno 2 de A Tribuna. Recorde em encomendas para ceias de Natal. Terminal da Itaparica vai ficar pronto até o fim do mês. Deixa eu ver. Sim. Coluna do Cláudio Humberto. Bolsonaro torce pelas vitórias de Eduardo Gomes na presidência do Senado e Arthur Lira na Câmara Federal. Agora, por falar em Bolsonaro, olha a palavra do presidente. O governo federal vai ofertar vacina gratuita e não obrigatória. Então, essa vacina contra a Covid não será obrigatória por parte do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro disse que o governo federal vai oferecer a vacina contra a Covid para toda a população de forma gratuita e não obrigatória. Havendo a certificação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, orientações científicas e preceitos legais, o governo ofertará a vacina a todos, gratuita e não obrigatória, escreveu ele em sua conta no Twitter. Bolsonaro, que se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou ainda que os recursos para a aquisição da vacina estão garantidos. Não faltarão recursos para que todos sejam atendidos. O Ministério da Saúde tem acordo para a compra de doses produzidas pela farmacêutica britânica AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, incluindo um pacto de transferência de tecnologia e produção local da vacina pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. O governo federal mantém contato com outros laboratórios estrangeiros que desenvolvem doses para a Covid-19 e que, se aprovadas, também poderão ser adquiridas para imunizar a população. Bem, vamos a essa informação depois do próprio ministro Pazuello, que teve um encontro com os governadores. Depois eu vou passar a informação do ministro Pazuello. Mas agora eu quero falar que a polícia capixaba recuperou produto de furto. PM recupera mercadoria furtada em estabelecimento comercial em Barra de São Francisco. Policiais militares do 11º e do 13º Batalhão recuperaram diversos eletrônicos furtados em um estabelecimento comercial em Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Os policiais receberam informações sobre o furto de vários aparelhos celulares e outros eletrônicos. Com as imagens do monitoramento do estabelecimento, foi possível constatar que o crime foi cometido por 4 indivíduos, sendo uma mulher e um menor. Com a notícia de que 2 dos autores do crime estariam se deslocando no sentido a São Mateus, em um veículo Corsa de cor branca, foi intensificado o policiamento nas entradas do município, onde foram avistados a mulher e o menor. Com o menor foi recolhido um dos aparelhos celulares furtados na loja. A suspeita foi indagada sobre o crime e relatou que foi convidada pelos outros envolvidos e indicou que os produtos subtraídos estavam escondidos nas casas dos comparsas em Barra de São Francisco. Foram realizadas diligências que resultaram na detenção de 4 dos envolvidos, bem como na apreensão de diversos materiais provenientes do furto. Os detidos e todo o material recuperado foram entregues no DPJ de São Mateus para as medidas cabíveis. Olha aí, ocorrência de recuperação, eu até utilizo um pouco de humor, porque é importante. É difícil recuperar produto de furto ou roubo, e quando a polícia consegue, a gente tem que se alegrar, né? Parabéns aí ao trabalho da polícia. Empresário Luciano Hang será indenizado por jornal e jornalista em R$100 mil.
A Justiça do Estado de Santa Catarina condenou a Folha de São Paulo e uma jornalista por fake news. O Poder Judiciário determinou uma indenização de R$100 mil em favor do empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Avan. Hang entrou na Justiça em 2018 por conta de uma notícia com a manchete: empresários bancam campanha contra o PT pelo WhatsApp. A reportagem foi publicada em 18 de outubro de 2018 e falava de alguns supostos empresários que estariam bancando disparos de WhatsApp contra a campanha do então candidato Fernando Haddad. A jornalista e o jornal foram condenados pela Justiça. A princípio, Hang havia pedido R$2 milhões. Agora, além de pagar a indenização, a Folha de São Paulo terá de pagar os honorários de sucumbência, ou seja, os gastos tidos pela parte vencedora, no caso, os advogados de Hang. A advogada da Folha de São Paulo disse que o veículo não concorda com a decisão da Justiça e, por isso, irá recorrer para que haja apreciação em segunda instância. Então, a condenação do jornal e da jornalista a pagarem R$100 mil ao empresário Luciano Hang, dono da Avan. A condenação desse jornal e da jornalista é em primeira instância e a advogada do periódico disse que vai recorrer. Muita droga apreendida. Olha, a Polícia Militar apreendeu drogas, simulacro de armas de fogo e recuperou veículo. Vamos a essa notícia porque tem recuperação de veículo. Vamos lá. Policiais militares recuperaram um veículo, realizaram apreensão de entorpecentes e simulacro de arma de fogo em Guarapari, no Espírito Santo. Na manhã de domingo, policiais em patrulhamento preventivo no bairro Centro visualizaram um adolescente de 15 anos em atitude suspeita e este jogou algo dentro de uma lixeira e saiu andando disfarçando. A guarnição realizou a abordagem e com o adolescente foi localizado um valor de R$10 em notas trocadas e na lixeira 43 pedras de crack e uma bucha de maconha. Ainda no domingo, policiais em patrulhamento no bairro Centro visualizaram um indivíduo de 69 anos em atitude suspeita, jogando várias sacolas transparentes com pedras de crack no mar. Na abordagem, com ele foram localizados R$468,50 em notas trocadas. Próximo ao local estava uma adolescente de 15 anos. Com ela, foram encontrados R$10, uma bucha de maconha e 10 pedras de crack em sacolas idênticas às jogadas no mar pelo outro abordado. No sábado, no dia anterior, por volta das 0 hora, olha, de madrugada, hein? Policiais militares também realizaram patrulhamento no bairro Santa Mônica e visualizaram 10 indivíduos que empreenderam fuga ao verem a guarnição. Mas os policiais conseguiram abordar um indivíduo de 21 anos que estava com uma sacola contendo 50 pinos de cocaína, 40 pedras de crack e 22 buchas de maconha. Minha nossa, hein? O abordado confirmou que estava no local para traficar e os indivíduos que correram seriam usuários que estavam ali esperando para comprar as drogas e que havia escondido o restante do material em um terreno baldio. Com auxílio do cão policial Mike, foi encontrada e enterrada no terreno uma sacola, olha só, contendo, veja bem, gente, cachorro ajudou a encontrar 495 pinos de cocaína, 150 pedras de crack, 100 buchas de maconha. Puxa vida, hein? Total de entorpecentes apreendido na ação, 545 pinos de cocaína, 190 pedras de crack, 122 buchas de maconha. Depois teve uma operação também, um patrulhamento, em Muquissaba. Um indivíduo de 40 anos e havia em seu desfavor, ou seja, contra ele, um mandado de prisão em aberto. Ao ser abordado, foi verificado
a autenticidade do mandado, expedido pela Terceira Vara Criminal de Guarapari por roubo. E durante a noite, os militares fizeram um patrulhamento no bairro Portal Clube e abordaram um indivíduo de 23 anos. E ele arremessou objetos no chão logo que viu a polícia. É sempre assim quando alguém está devendo alguma coisa ou quando está fazendo alguma coisa errada. Na abordagem e busca, foram localizados 52 pinos de cocaína e 2 buchas de maconha. Ainda no mesmo dia, os policiais foram ao bairro Muquixaba e abordaram um indivíduo de 29 anos. Foi encontrado em sua cintura um simulacro de pistola. Na noite anterior, na noite de sexta-feira também teve patrulhamento. Olha, a polícia muito ativa em Guarapari nos últimos dias. Na sexta-feira, então, no bairro Itapebuçu, a polícia foi averiguar a denúncia do tráfico de entorpecentes. As guarnições visualizaram 2 indivíduos que tiveram abordagem feita, né? Os 2 indivíduos tiveram essa atitude dos policiais de abordagem. E foi feita a busca também no ambiente. Aí localizaram-se 17 pedras de crack e 14 pinos de cocaína escondidos próximo a esses abordados. Pois é, meu Deus do céu. Teve mais uma ainda? Ah, sim, a recuperação do veículo. Os policiais recuperaram um veículo Chevrolet Prisma com restrição de furto e roubo no bairro Olaria. Os detidos e adolescentes apreendidos foram conduzidos para a delegacia local. Poxa vida, hein? Foram várias ações da polícia. Não foi uma operação, patrulhamento, né? Mas no patrulhamento, muita coisa foi descoberta. Vamos falar do mercado de trabalho, porque houve uma recuperação. O estudo revela recuperação do emprego. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgou na terça-feira, 8 de dezembro de 2020, um estudo que mostra recuperação do emprego em diversos setores a partir de julho, quando houve flexibilização no Brasil de algumas medidas de prevenção à Covid-19. Então, a partir da flexibilização, o emprego começou a ter uma recuperação. Mesmo o setor de alimentação e alojamento, que havia sido mais afetado, com a redução das admissões e aumento dos desligamentos no início do distanciamento social, mesmo esse setor mostrou sinais de retomada entre maio e setembro. Os pesquisadores analisaram dados de maio a outubro deste ano. A análise revelou que em 6 setores da economia, agricultura, indústria, construção, comércio, serviços para empresas e administração pública, as taxas de crescimento líquido de emprego foram maiores em julho de 2020 do que em julho de 2019. Os setores da indústria e da construção seguem em ascensão. A taxa de crescimento líquido do emprego foi de 1 ponto percentual a 1,6 ponto percentual maior em setembro na comparação com o mês de maio, respectivamente. A pesquisa utilizou como fonte registros administrativos de admissões e desligamentos do CAGED, além de pedidos do seguro-desemprego que nortearam, então, esses dados que foram passados para a imprensa. Agora, vamos lá, porque teve um encontro do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, com governadores na terça-feira, dia 8 de dezembro de 2020. E vamos ao que o ministro disse. O ministro disse que vai adquirir todas as vacinas seguras contra a Covid-19. Então, governadores estiveram com o ministro Pazuello. Todas as vacinas que tiverem sua eficácia e registros da maneira correta na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, se houver necessidade, vão ser adquiridas. Todas as vacinas, hein? O presidente Jair Bolsonaro já deixou isso de forma bem clara. Essa informação agora é do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em uma reunião nesta terça-feira, dia 8 de dezembro, com governadores
de 15 estados para discutir a compra de vacinas contra a Covid-19, reunião que foi no Palácio do Planalto. Ao grupo que participou do encontro, parte presencialmente e parte por videoconferência, Pazuello lembrou os acordos já feitos pelo governo federal com o laboratório AstraZeneca para a compra de 260 milhões de doses e insumos para a fabricação e a entrada no consórcio COVAX Facility para a compra de 42 milhões de doses de vacinas. O SUS já tem capacidade para a compra de 300 milhões de doses para 2021, disse ele. Os governadores presentes e que participaram também por videoconferência criticaram o anúncio feito pelo colega de São Paulo, João Dória, que começaria a imunizar os paulistanos a partir do dia 25 de janeiro com a Coronavac, vacina contra a Covid desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Dória se comprometeu a iniciar a vacinação antes da aprovação do imunizante pela Anvisa e causou mal-estar entre os colegas que cobraram do ministro da Saúde que nenhum estado saia na frente da imunização da população. Olha aí, né? Isso é algo que coloca em jogo a credibilidade dos demais governadores. O Plano Nacional não é responsabilidade dos governadores, ressaltou Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Os governadores disseram que o ministro da Saúde se comprometeu que a vacinação seria nacional, sem privilégios para determinados estados. O Plano Nacional de Imunização, PNI, é nacional. Não pode ser paralelo, a gente tem que falar a mesma linguagem. Nós só temos um inimigo, que é o vírus. Temos que nos unir, disse bem o ministro Pazuello. Olha, apesar da pressa dos governadores, a data de início da vacinação ainda não está definida, já que ainda depende do registro na Anvisa. A AstraZeneca e Oxford estão concluindo a fase 3, gente. O pessoal fica apressando. Não pode se apressar, nós estamos mexendo com a saúde, com a vida de pessoas. Ora essa, está na fase 3. O governo já tem um convênio com a AstraZeneca e a Oxford, da Inglaterra. Então, algumas etapas da fase 3 serão concluídas para aí sim submeter a Anvisa para o registro. Qual é a previsão? Até o fim de dezembro. E a Anvisa, dentro da sua responsabilidade para analisar o registro das vacinas, precisa do tempo para concluir essa ação. E pelo que demonstrou, tempo próximo a 60 dias. Pode ser menos, um pouco menos, se tudo estiver bem, sem recomendações incompletas, mesmo que tenha chegado a 15 milhões de doses em janeiro, explicou Pazuello. E vai haver, inclusive, uma logística, né? Enquanto o registro não sai, o ministro Eduardo Pazuello disse aos governadores que o Ministério da Saúde já elaborou a logística de distribuição nacional das vacinas, que será apresentada em breve. É muito importante que se sigam todos os passos. Quando se fala de saúde, não se pode abrir mão da eficácia, da segurança e responsabilidade. Quando se coloca uma vacina, as autoridades são responsáveis, disse o ministro aos governadores. Na reunião também foram destacadas as tratativas do Ministério da Saúde com o laboratório Pfizer e com o Instituto Butantan, além dos prazos para o início da campanha de vacinação no Brasil, conduzida pelo PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, que será dividido em 4 fases. Pazuello destacou que 15 milhões de doses da vacina de Oxford AstraZeneca, das 100 milhões acordadas, já começam a chegar em janeiro. Nós vamos vacinar todo mundo na maior velocidade possível, garantiu o ministro Eduardo Pazuello. Eu acho que tem muita politicagem no meio, né? O ministro está falando, está dizendo que nós estamos mexendo com saúde, estamos tratando do assunto com zelo, todo o cuidado que merece, afinal, estamos tratando da vida de milhões de brasileiros. E ficam alguns governadores, alguns outros políticos, algumas mídias que se arvoram como defensoras
dos mais oprimidos, né, apressando. Vacina é vacina, é algo muito sério, tem etapas. Então falou muito bem o ministro, 15 milhões de doses da vacina já em janeiro devem chegar, né? Mas vamos esperar o término das fases aí para que tudo saia a contento. Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta quarta-feira, 9 de dezembro de 2020. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus.